Pessoal, eu estava conversando com o Carlos, queria dar as boas-vindas ao Carlos, assim, agradecer muito a disponibilidade dele. Dizer que, casualmente, sem ensaiar, hoje nós passamos o dia especulando, conjecturando sobre o que vai render, o que vai ficar de pé até 2022. E quanto mais a gente tem projetado cenários e desempenhos, mais as nossas dúvidas vertem, né? E aí eu estava também informando ao Carlos que a gente resolveu inaugurar com ele uma série de convites a especialistas que têm uma capacidade analítica super equipada, como é o Carlos Melo, e também conseguem guardar distância das paixões e das torcidas, para que a gente possa enxergar a realidade como ela é e aí tentar agir sobre ela. Então, assim, eu já queria anunciar para vocês que no dia, daqui a 3 semanas, nós vamos ter um outro painel, e aí vai ser sob o ponto de vista, digamos, da demanda, né, com a Esther Solano e com o Maurício Moura. Bom, e esse painel, ele é resultado de uma conversa que o Carlos teve com o Milton Seligman, e o Milton saiu entusiasmadíssimo com esse gancho aí do cidadão fato novo, não é? E essa entidade que todos nós suspeitamos que surgirá, já não sabe bem com que cara virá, nem de onde virá. Então, eu queria, dito isso, sim, mais uma vez agradecer o Carlos e que ele, então, tenha o tempo que ele precisar. Nós estimamos assim, uns 20, 25 minutos. E hoje a gente tem uma disciplina de fazer com que a sessão não demore mais de 1h30, porque a gente tem experimentado que o cansaço não contribui com o desempenho. Depois que o Carlos falar, tem algumas pessoas que já pediram para serem as primeiras perguntadoras, mas a palavra vai rolar entre todos que estiverem aqui. Carlos, a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado, Zeca. Muito obrigado a você. Obrigado a todos aí que vieram aqui para a gente conversar. Deixa eu contar um pouco. Eu estava escrevendo um artigo para o Valor, que foi publicado na sexta-feira, e fui almoçar com o Milton, né? Milton é um amigão, também colega de INSPER e tudo mais. Comecei a contar o artigo para ele, e ele ficou empolgado. Não sei, né, se realmente não é empolgação de amigos ou se de fato tem alguma coisa para se dizer. Vou tentar. Né? Bom, outro dia eu almocei com o Jobim, com o Nelson Jobim, não sei se ele está aí, acho que não. Acho que não, ainda não, André. Ele me falou que o Dr. Ulisses, né? Eu estou aqui escrevendo a biografia do Dr. Ulisses, mas, enfim, isso é outra história. Ele me falou que o Dr. Ulisses, ele quando fazia reuniões ali, né, no apartamento dele, tal, ele deixava uma cadeira vazia, né, e falava assim, ó, aquela cadeira vazia ali é a cadeira de Sua Excelência, o Fato Novo. Né? Porque o Fato Novo sempre aparece. E no Brasil aparece aos montes. Né? E muda, o Fato Novo aparece e muda a trajetória da política, enfim, e tal. Eu acho pouco provável que não surjam fatos novos. Evidentemente, uma das características do Fato Novo é você não saber o que é, né? O que vai aparecer. E eu não vou aqui me aborrar de sabedor do Fato Novo. Não sei. Né? A questão é, se ele vier, de onde ele pode vir? Né? Bom, vamos falar um pouco do Bolsonaro, né? Que é o presidente, é o incumbente. Então, o que ele poderia produzir? Né? Eu acho que do Bolsonaro, a minha avaliação é que o Bolsonaro não virão fatos novos, positivos e significativos para a eleição. Né? Aliás, no artigo eu digo isso, né, há uns 2, 3 meses, eles contavam que a economia ia crescer, a pandemia, com a vacinação, eles aí iam tirar saldo, né, da vacinação, porque no Brasil ia ser uma vacinação ampla, de sucesso, porque a gente tem cultura de vacina. No entanto, isso não ocorreu. Né? Não ocorreu. A economia, para esse ano e para o ano que vem, é ocioso eu falar isso para vocês. Estou vendo que a Helena Landau está aí.
não vou ensinar aqui para o nosso vigário. E no ano que vem também. Então, da economia, é pouco provável que venha um fato novo, algo positivo que possa mudar. Da pandemia também não. 600 mil pessoas morreram, não ressuscitarão, né? E, veja, a CPI da Covid tratou de deixar o presidente e o governo numa situação muito complicada, né? Não só o negacionismo ficou claro, que nós já sabíamos, mas também a corrupção, né? E práticas terríveis. Então, não vem dali. O Auxílio Brasil, né? O Paulo Guedes está na alça de mira do Centrão. O Centrão quer ver o Paulo Guedes pelas costas, quer soltar, quer um auxílio emergencial de R$600, pelo que eu ouvi de amigos de Brasília. Mas pode ter certeza, se fizerem isso, se sinalizarem para isso, vai resultar em inflação, mais desorganização da economia. É só os agentes econômicos se anteciparem a alguma coisa do tipo, né? Mas, por outro lado, se ele não é capaz de um fato novo positivo, por outro lado, também eu diria que é muito difícil encontrar um elemento isolado que o derrube, né? Por quê, gente? Acho que a gente entrou numa fase, né? Tem muita gente lembrando do livro da Hannah Arendt, né? A Banalidade do Mal. A gente entrou na banalidade do mal e na banalidade da vergonha, né? A vergonha todos os dias, né? Eu falo em vários lugares e todos os dias tem uma vergonhazinha colocada aí. Semana passada foi a coisa dos absorventes, o veto. O presidente vai tentar assistir um jogo na Vila Belmiro e é barrado porque não tomou vacina, enfim, e assim vai, né? Banalidade da vergonha, não acho que escândalos o derrubarão, né? Pelo menos não o que a gente está vendo agora, né? Vários absurdos estão precificados, né? A CPI tem uma estratégia interessante, né? Porque vai apelar para STF, vai apelar para PGR, vai apelar até para as cortes internacionais, desgasta bastante ele, mas eu não acho que eu acho que a PGR, o Arthur Lira, uma parte do empresariado, garantem o Bolsonaro até o final, né? E também o medo, né, do que pode vir daí também garante, né? O caminho paralelo de um fato novo que poderia surgir seria o TSE, né? Como todos sabem, há um processo no TSE desde dezembro de 2019 que pode impugnar a chapa. Mas teria que ser muito valente para fazer isso. Olha, isso foi cogitado lá no Temer, né, de impugnar a chapa Dilma e Temer, e não foi impugnado. Na época, as pessoas até brincaram que só não foi impugnado por excesso de provas, né, lá na época do Temer. Isso poderia voltar. Por que poderia voltar? Porque, veja, são 15 meses até o próximo presidente tomar posse. E o pior, né, o próximo presidente pode ser ele. Então, seria 15 meses e mais 4 anos. Né? Até acho que se vier a ganhar a eleição, dificilmente conclui o mandato. Mas essa é outra história que a gente pode aprofundar daqui a pouco. Então, são 15 meses com uma deterioração acentuada, falta de horizontes, e aí, é o que eu disse, no fim desses 15 meses, a gente vai atravessar um caminho árido, e no final do arco-íris não tem um pote de ouro. Ou tem, né, para usar a expressão do Pedro Passos, ou tem o inaceitável Jair Bolsonaro, ou o indesejável Lula, né? Então, não vejo que do Bolsonaro venha algum fato que mude. Vamos pensar em outros atores. Antes de falar do Lula, eu queria falar do que tem sido chamado de terceira via, né? Tem um problema, eu tenho brincado aí que a terceira via não está no Waze.
né? Porque por uma série de problemas. Ela não tem um nome definido, parece uma cidadezinha do interior, que cada lugar, aquela rua, recebe um nome diferente, né? Ela não sabe exatamente de onde parte, não sabe exatamente onde chega. Então, a terceira via tem um problema muito sério. E o maior problema da terceira via é o desafio de chegar ao segundo turno, né? Se ficar em terceiro, não adianta nada. E aí, eu quero dizer uma coisa. Esse nome, terceira via, é péssimo, é um horror. Porque o que eu sinto é que na cabeça das pessoas, quando ouvem falar de terceira via, pensam em terceiro colocado. Não pensam no tertius, não pensam numa alternativa. Não é isso que está sendo comunicado. Veja, tem um problema sério aí, né, chamado de terceira via. Né? Não sei quem foi que escolheu esse nome, mas é um nome muito ruim. E ela só vai se sustentar se vier a segunda via. E quero dizer mais, o desafio da terceira via, ou da alternativa, é chegar ao segundo turno. Esse é o maior desafio. Ela pode criar fatos novos? Não sei, mas ela precisa de fatos novos. Ela precisa. Para uma terceira via, ou uma alternativa, eu vou chamar de um tertius, vai? Um tertius se viabilizar, precisa de um fato novo. Não é? Mas os fatos novos que possam beneficiar esse tertius, eles dependem de alguns elementos. Não é? O primeiro deles é sair da mesmice e compreender a natureza da eleição de 2022. A eleição de 2022 não será igual à eleição de 2018. A eleição de 2018 ela foi antipetista. A eleição de 2022 ela será antibolsonarista. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da agenda. A agenda fiscal e de anticorrupção não bastam. Não bastam. E o que eu tenho visto os próceres aí da terceira via, da alternativa, fazerem é falar da questão fiscal, Eu quero que vocês compreendam a minha impressão. A questão fiscal é fundamental. Não estou discutindo que, não estou dizendo que isso não é importante. Eu quero dizer o seguinte: se ficar com essa discussão, não vai a lugar nenhum. Aqui, mesmo a questão da corrupção, ela foi ultrapassada, ela não foi superada, mas ela foi ultrapassada pelos acontecimentos. É necessário olhar para o futuro e resolver problemas concretos. Né? E desenvolver algo que é importante para a liderança política. Né? Quais são as características mais importantes para qualquer liderança política? É credibilidade e esperança. Portanto, falar do futuro. Né? É olhar lá para frente. Né? Claro, tem a pauta econômica, mas antes da pauta econômica, e aí as pesquisas mostram isso, eu tenho visto qualitativas também, antes de olhar para a pauta econômica, olhar para o desemprego, para a assistência social, para a carestia, para a saúde, quando eu falo carestia, a inflação, a saúde, a educação, a segurança. Depois disso, o desenvolvimento, né? E, por último, o modelo de desenvolvimento, a política econômica, etc., e o compromisso fiscal. Tudo isso é importante, mas eu acho que há uma inversão de ordem, onde o que é importante para nós não é exatamente importante para a maioria dos eleitores. Então, esse seria um elemento importante para uma alternativa, para um tertius, se colocar como um fato novo. Né? Um outro elemento de fato novo que pode favorecer a terceira via é a inviabilidade do Jair Bolsonaro. Quando eu falo a inviabilidade do Jair Bolsonaro, eu falo da inviabilidade jurídica, que eu mencionei lá atrás. Não acredito no impeachment, TSE é uma possibilidade, mas que a gente tem que deixar guardadinho ali, não desprezar. Mas eu falo da inviabilidade, sobretudo a inviabilidade política do Jair Bolsonaro. Né? Olha, a política seria uma maior queda ainda da popularidade. Eu acho que o Centrão, a gente conhece o Centrão, né? O
Centrão tem método, né? Que é comer tudo que tem pela frente. Né? E quando chegar no osso, largar a carcaça. Eu acho que o Centrão vai com o Bolsonaro, se ele continuar impopular, continuar com essa inviabilidade, vai com o Bolsonaro até abril, maio, e depois pode pular fora ou jogá-lo ao mar, ou cristianizá-lo, inclusive, mesmo ele se filiando ao PP, alguma coisa assim. E o Centrão depende, sobretudo, de interesses regionais. Né? Você pegar as pesquisas, onde o Bolsonaro é mais fraco, onde o Lula é mais forte, é justamente no Nordeste, que é onde mora o Centrão. Né? Veja, o que mais? E o Centrão também tem uma lógica de, com o fim dos recursos, a debandada é natural. Então, é muito plausível que haja uma debandada. Não é? E aí, se o Bolsonaro, de alguma forma, se inviabiliza, uma coisa importante a se assinalar é que, se a eleição será anti-bolsonarista, sem o Bolsonaro, não tem anti-bolsonarismo. Né? E aí, pode ser que a eleição se transforme numa eleição antipetista, se não houver antibolsonarismo. O antipetismo, ele existe, ele está colocado, mas ele, de alguma forma, ele está protegido como mal menor, né, em relação ao antibolsonarismo. Outra questão também, o Bolsonaro ele é uma espécie de um bode na sala para o Lula. Né? Estava tudo ruim, todo mundo reclamava, e se colocou o bode na sala, a coisa ficou muito pior, e agora, né, como é que faz para resolver? Tira o bode da sala. E aí volta aquela situação que estávamos. Então, restaria aí que o antipetismo tivesse uma posição estratégica inteligente, ao invés de ficar batendo no Lula, né, que é natural que vai apanhar, etc., se voltasse para o antibolsonarismo, porque a inviabilidade do Bolsonaro, né, que pode prejudicar o Lula. Né? E tem um detalhe, também essa estratégia desse tertius, ou desse campo chamado de terceira via, é errada, né? A meu ver, fica lutando em duas frentes, e lutar em duas frentes é uma luta vã. Né? Fica ali, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro, e não expressa, afinal de contas, qual é a sua identidade, qual é a sua cara, o seu rosto. Né? Então, eu acho que tinha que ter uma visão estratégica aí, no sentido de que, primeiro, atacar o bolsonarismo, o antibolsonarismo, tirar esse negócio da frente. Eu gosto muito de futebol. Oswaldo Brandão, um técnico gaúcho, que foi técnico importante no meu Corinthians, ele, quando a imprensa perguntava para ele quem é que vai ser o centroavante, ele falava assim, o centroavante é o 9, né? Então, eu ainda estou pensando no 1, primeiro o 1, depois o 2. Então, eu acho que tinha que ter estratégia. Né? Um timing, né? Uma tática, tempos e movimentos. O grande problema é que esse tertius dele não se revelou ainda, já estou quase concluindo, viu, Zeca? Ele não se revelou ainda, e aí fica difícil para ter esse tempo de movimento, essa estratégia. Bom, claro que o Lula, que é um sujeito inteligente, não se pode tirar isso dele, ele sabe tudo isso aqui que eu sei. Se eu sei, certamente o cara sabe. Né? E, por enquanto, não interessa para ele nenhum fato novo. Muito pelo contrário. Né? E aí ele não dá palanque para uma terceira via, ele fica na dele. O que o Lula está fazendo nesse momento? O Lula está cuidando, o timing dele, correto do ponto de vista dele, está cuidando dos palanques regionais, está abrindo mão de candidaturas ao governo em vários estados, né, até o Senado, para eleger o presidente da República e para fazer uma bancada razoável de deputados. Ele trabalha, inclusive, para atrair o Centrão lá na frente, lá em abril, maio, junho, para a eleição. Ele tem feito isso com razoável sucesso. Depois a gente pode falar aí de estratégias para
para Minas Gerais, para o Rio, para São Paulo, para outros lugares também. Né? Ele vai agindo para evitar fatos novos, a queda do Jair Bolsonaro. Você vê que eles não têm muita vontade que isso aconteça, e nem o surgimento de uma alternativa. Aí as pessoas ficam falando, não, mas o Lula tem que dar sinais para o mercado, o Lula tem que sinalizar. E não precisa fazer isso. Nesse momento, pelo menos, ele não precisa fazer isso. Nesse momento, o que será o eventual governo Lula, quem será o ministro, tá? Isso não é um problema para ele nesse momento, é um problema da nossa ansiedade, para ele não é. Nesse momento, é organizar a campanha. E esse momento vai chegar, o momento da pressão vai chegar, mas antes da pressão, o Lula não vai se posicionar. Voltando ao Ulisses, né? Ulisses, ele dizia que, uma vez ele falou, pessoas me criticam porque dizem que eu só decido sob pressão. Eu quero dizer para essas pessoas que eu, de fato, só decido sob pressão. E é assim que o político experiente age. Para que quem vai se antecipar? Então, não é esse momento dele sinalizar a equipe econômica, etc. E mais, o Lula, assim como foi o Fernando Henrique, assim como foi alguns presidentes do governo militar, assim como foi o Getúlio, ele vai trabalhar com ambiguidade. Ele vai ter um cara pró-mercado e vai ter um cara heterodoxo. Meirelles, como foi em 2003, Meirelles do Banco Central e Carlos Nessa no BNDES, ou aquela dicotomia Serra e Bolsonaro, Serra e Malan, ou, enfim, Simons e Delfim, e assim vai. Ele vai trabalhar com isso. Nesse momento, ele não está sendo pressionado e está protegido por um escudo chamado Jair Bolsonaro. Não é? Agora, é evidente que as coisas podem se precipitar e podem forçar o Lula a ter que criar um fato novo. Não é? Eu acho que a alternativa pode criar um fato novo para si e pode forçar o Lula a criar algum fato novo também. Não digo que o Bolsonaro é carta fora do baralho, que o Bolsonaro está morto, não faço esse tipo de afirmação, mas acho que dali não vem fatos novos consistentes. E é isso. Foi isso que eu conversei com o Milton e que ele me pediu que viesse aqui e falasse para vocês. Eu estou disposto aí a responder qualquer pergunta que vocês façam. Como se diz, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. É isso aí. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Carlos. Excelente. O Milton disse, além do que ele falou do fato novo, que ele estava empolgado com o teu argumento do artigo, ele diz assim, o que eu gosto no Carlos é que ele fala o que pensa e que, em geral, pode ter algum tipo de desconforto na plateia, mas essa é a qualidade da fala dele. E eu não acho que tenha trazido aqui nenhum desconforto, porque a gente já está desconfortável, bastante desconfortável, com esse papo de terceira via. E você perguntou quem inventou essa palavra. Até onde a minha memória alcança, foi o Anthony Giddens. Não foi? Ah, sim, lá atrás. Lá dos anos 90. Dos anos 90. Bom, eu queria, antes de passar a palavra aos 4 pré-inscritos, e depois, em seguida, vou abrir para qualquer um que queira falar, o que me chama a atenção é o seguinte: Bolsonaro com a cabeça no teto, exposto às intempéries que podem vir de qualquer lado. Esse blocão indefinido que chama pelo mesmo nome ruas muito diferentes, tal da terceira via, está sob equilíbrio muito precário, carece de identidade. Então, assim, isso, de certa forma, reforça a percepção geral que a gente tem tido sobre as dificuldades que teremos de agora até que a gente encontre uma têmpera para esse caldo que a gente precisa formar. E acho que quanto ao Lula, você tem a mensagem que você passa é o seguinte: até agora está nadando de braçada, não é o alvo, cuidando das paróquias regionais, como qualquer um faria se tivesse com as vantagens que ele está. E então é uma equação difícil para aquilo que nos importa aqui. Então eu queria jogando parado. Exato, jogando parado.
Na ordem que eu escrevi, se vocês me permitem, eu vou passar então pelo Fersen, depois Helena, depois Pedro Doria e depois Mauro Dorfman. Vou sugerir para a gente render essa conversa, que faça. Normalmente a gente tem feito as 4 blocos de 4 ou 5. Vamos fazer de 2 em 2, então, hoje. Pode ser, Carlos? Pode. Tá bom. Fersen. Bom, boa noite, Carlos. Eu tenho pensado muito sobre esse negócio e eu tenho a seguinte sensação hoje em dia. O Brasil é uma máquina de destruição, destrói empresários, destrói povo. Na destruição dos empresários, eu acho que, olhando os grupos dos bolsonaristas, dos empresários bolsonaristas, e olhando o grupo dos empresários não bolsonaristas, todos têm a mesma dor. O Estado brasileiro é massacrante. O que diferencia um do outro é o grau de valores com relação à democracia. Tem gente que acha que a democracia talvez seja bom. E tem gente que acha que não. E aí essa é a diferença, mas a dor é a mesma. Com relação à máquina de destruição de povo, um país que tem 50% da sua população sem esgoto, né, só tem um cara que fala de pobre. Só tem uma pessoa que tem a coragem de falar para pobre. Não tem nenhum político brasileiro que ousa falar sobre pobre, talvez com medo de parecer populista, algum problema que a gente tem, de que se falar de pobreza, de pobre, como dizia minha mãe, não é doença, né? No Brasil, o cara é taxado de populista e vai por um caminho que ninguém quer ir. Fato é que o Lula tem o único que consegue fazer um discurso nessa linha. Então, olhando essa minha direção aqui, que pode estar totalmente errada, o que eu percebo é que é muito difícil você hoje atingir o Bolsonaro, porque não só ele está falando com um conjunto enorme de pessoas que se sente precisando de um apoio com que ele acenou, e quando eu falo de empresário, eu não estou preocupado com empresário grande, não. Empresário é até o cara que tem uma lojinha de esquina, né, que sofre as agulhas do Brasil. Então, para combater isso aqui, não é simples. Não tem ninguém que fale o lado social, que faça um contraponto ao Lula, porque o Lula surfou num mundo muito bom, que gerou muito dinheiro para o Brasil, mas não fez nada de muito excepcional para resolver a pobreza estrutural do Brasil. Fato que não fez. Portanto, não aparece ninguém para ocupar esse espaço aqui, nem intelectualmente. Então, eu tenho pensado muito sobre isso e cada vez mais me sinto frustrado, porque eu constato de que a nossa classe política não consegue falar as coisas que são básicas. Como é que você faz o Estado ficar mais eficiente? E isso não é contraponto a você resolver a pobreza estrutural, mas, aparentemente, não temos ninguém que consiga ter esse discurso. Eu vou além. Eu tenho até dificuldade de achar que tem alguém que acredite nisso. Legal, Fersen. Helena. Obrigado, Fersen. Oi, Carlos. Prazer estar com você. Então, vou dar continuidade um pouco do que o Fersen falou. Eu adorei você ouvir essa questão da economia, porque eu acho que uma das coisas que a gente fica perdendo tempo de toda eleição é o PSDB ficar falando do fiscal, do fiscal, do fiscal. O PSDB, por exemplo, a direita, o PSDB, o progressista, liberal, não precisa falar de fiscal, porque ele sabe como fazer. Foi o Fernando Henrique fez, no São Paulo se faz, no Ceará o Tasso fez, o Temer fez. Então, a gente devia tirar essa discussão exatamente para que a gente pudesse, de fato, fazer um discurso de centro que fosse apaixonante, né? Essa que é a grande questão. Acho que o fato novo para mim é a gente achar que pode ter um candidato de centro
e concordo com você que terceira via nos coloca já em derrota, e muita gente no Twitter já usa o segunda via, né, porque já anula o Bolsonaro na partida, mas é esse dom que o Fersen falou do Lula, falar de esperança, né? Se você olhar os vídeos do Lula, o Lula ele não traz solução para o social, ele não diz o que ele vai fazer com o país, ele não fala da política econômica dele, que é minha besta de ficar falando de política econômica, ele diz o seguinte: eu vou trazer a felicidade de volta para vocês. E eu acho que falta nessa via um pouco dessa largar um pouco a seriedade dos programas de campanha e fazer o discurso e ganhar a eleição. E depois a gente vai ter que fazer o que fez, como o Lula fez em 2002, fazer o que fazer. Então, queria perguntar para você, dentro desse quadro, primeiro, eu acho que a economia, se for trazida ao palco, é um problema para nós, porque vai ter a discussão de novo. A gente teve um debate aqui sobre o Estado que queremos, e todo mundo tinha o mesmo Estado que queria na cabeça, mas a maneira de chegar lá era completamente diferente entre vários, quer dizer, um Estado grande, intervencionista, protecionista, que é o que está na cabeça do Lula e mais ainda na cabeça do Ciro, versus um Estado que tinha sido uma promessa e que o Paulo Guedes destruiu todo o discurso desse Estado que a gente quer, como retomar. Eu queria saber de você se a gente consegue escapar da discussão da economia. E nesse cenário que a gente está, eu queria só saber o seguinte: dá para a gente chegar no segundo turno? Você acha que o fato novo seria, de fato, a gente chegar no segundo turno? Com toda essa pulverização que a gente está fazendo, é possível evitar em 2018, no sentido não de que é anti-PT ou anti-Bolsonaro, mas é possível evitar 2018? Obrigado, Helena. Antes do Carlos responder, só queria registrar que o Milton, mesmo tardiamente, está aqui conosco e foi citado várias vezes, mas não foi em vão, viu, Milton? Muito bem. Não perderia. Muito bem. Estou vendo aqui o Milton e vários outros amigos aqui. Acabei de ver o Juliano aqui também. Vamos lá. Gente, Fersen, eu falo que algumas coisas seguram o Bolsonaro, e eu menciono empresários, é um tipo determinado de empresário, né? E se você for ver bem, todos os setores estão rachados, né? Aquela nota da Febraban, que depois da Fiesp recuou, mas que depois uma parte do agronegócio assinou, enfim. Você tem um problema hoje que é o seguinte: o anacrônico e o moderno, né, estão no mesmo lugar e estão ali se degradando, né? Você falou bastante do Estado, que o Brasil é uma máquina de destruição, o Estado brasileiro é massacrante. Eu concordo com tudo isso que você está falando, não tenho discordância disso, mas vamos lá. Depois de tudo que aconteceu, de 2008 para cá, a crise na democracia, pelos motivos que ela aconteceu, que a gente pode fazer uma longa discussão sobre isso, a pandemia e tudo mais, o Estado dos próximos anos, ele não vai ser mínimo, não é? Ele não pode ser mastodôntico, mas ele tem que, de alguma forma, me parece que é mais ou menos por aí que o Biden está sinalizando, ele tem que ser liberal na economia e social-democrata nas políticas públicas, porque vai precisar, sim, de políticas públicas e tem que falar de políticas públicas. Tem que falar de políticas públicas. Nesse sentido, a Veja chamou João Dória para uma entrevista, Páginas Amarelas, e me convidou para estar na bancada, lá entrevistando. E eu fiquei... Quando eu digo que eu fiquei impressionado, eu não fiquei impressionado com o Dória. Eu fiquei impressionado porque eu não esperava uma resposta como a que ele me deu. Ele me deu uma resposta bastante razoável, bastante afiada, né? Eu acho que media training, e ele está se esforçando e tudo mais, bastante mesmo razoável. Ele falou assim: eu sou um liberal
porque acredito no mercado, etc., 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 mas sou, né, sou do PSDB, sou social-democrata e acredito em políticas públicas. Né? A questão é que outros não estejam falando isso. Né? Não tem jeito, não tem jeito. O tecido social vai ter que ser reorganizado, até para que a gente possa avançar na economia. Então, veja, o Estado brasileiro tem todos os motivos para ser criticado e etc., mas se a gente ficar só na tecla do Estado mastodôntico, o Estado massacrante, etc., e não disser o que a gente pretende fazer de bom com esse Estado, né? Não reconhecer que você pode, a partir dali, ter políticas públicas muito interessantes, né? Meu colega lá de INSPER, colega do Milton também, o PB, o Ricardo Paz de Barros, basta conversar com ele, né, para você ver que você pode fazer, sim, coisas muito interessantes no campo das políticas públicas, você pode apresentar uma agenda interessante, você pode, por meio das políticas públicas, resgatar o pobre coitado que foi atropelado pelo processo de modernização, pela informática, etc., pela revolução tecnológica, e pode, além de resgatar esse cara, ou de pelo menos cuidar desse cara, que talvez não tenha mais o que fazer com ele, você pode, talvez, né, com a educação correta, pegar o filho e a filha desse sujeito e colocar num eixo para o futuro. Ninguém está falando sobre isso. Eu participei no outro dia de uma reunião com o Arthur Lira. Só o Arthur Lira falou, eu fiquei quieto, mas vocês não sabem quanto me custou ficar quieto, porque ele estava defendendo, ele estava criticando ali o engessamento do orçamento brasileiro, né? As verbas todas carimbadas e tudo mais, tá bom. Aí ele falou assim, pô, vocês não sabem quantos prefeitos chegam em Brasília e falam assim, tem dinheiro sobrando na educação, eu não sei o que fazer com o dinheiro da educação, eu não posso colocar na saúde, eu não posso colocar na segurança. Porra, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, pô, então a educação nesses municípios está ótima. Quer dizer, as crianças têm equipamento, né? Já é uma educação apontada para o futuro, não é? Estou vendo o Pedro Doria aqui. Enfim, já é uma educação que está satisfazendo essa sociedade nova. Não está. E quem é que está falando disso? Não, está se falando do fiscal, está se falando da corrupção, que são agendas importantes, mas elas perderam a centralidade que tinham em 2018. Né? E o Lula, evidentemente, não vai cair nessa. Né? Vai falar com o pobre mesmo, como você disse. Bom, Helena, o que o Lula faz? É interessante que na década passada, né, eu não gosto de usar o termo populista porque ele é um conceito escorregadio nas ciências sociais. Mas o demagogo que surgiu na década passada, seja o Trump, o Bolsonaro, o Vítor Orbán, quem quer que seja, eles começaram a sinalizar com o passado, como se no passado estivesse, né, a nossa reconciliação. Né? O passado era bom, o passado era ótimo. Né? Então, make America great again. Veja, e o Lula, em 2018, na eleição que ele não foi candidato, mas que seria, o slogan era o Brasil feliz de novo. Né? Os Bolsonaros fizeram um chapeuzinho escrito Make Brasil Great Again. Né? Bom, eu não entendo, né, o que eles querem dizer com isso, eu não entendo por que em inglês, Juliano, e não entendo por que again, mas deixa para lá, isso é outra coisa. Né? Mas, vejam, esses caras estão indo para o passado. A nostalgia, se você pegar a literatura que tá estudando a crise da democracia, vários vão apontar esse processo, a retrotopia, a retropia, que, como disse o Zygmunt Bauman. Estão olhando para isso. Mas quem é que olha para o futuro? Quem é que aponta para o futuro? E não dá para falar que é uma ponte para o futuro, ou uma pinguela para o futuro, só com questões fiscais, porra. Só com reformas que, no primeiro momento, trazem desgaste. Né? Para a reforma dar resultado, leva-se anos, né? Enquanto que os malefícios são imediatos. E fica se batendo nisso. Então,
eu acho que tem que abandonar essa ideia dessa utopia regressiva, dessa coisa do passado, e fazer o contraponto a isso com o futuro. Qual é o Estado que se planeja para o futuro, para que ele possa, de alguma forma, ajudar a sociedade, ou não comprometer a sociedade, ou não atrapalhar a sociedade, né? E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Posso ser polêmico no que eu vou dizer aqui, mas eu não tenho... Meu compromisso é com aquilo que eu penso e com a sinceridade. Você pega o Paulo Guedes, a agenda do Paulo Guedes é uma agenda velha. Uma agenda velha, gente. Uma agenda dos anos 90. Entendeu? O problema é que a gente não fez essa agenda lá nos anos 90. E agora a gente tá com esse prejuízo e só fala dela. Claro que tem que fazer reformas, mas não dá para pensar só em reforma. Reforma trabalhista, tá? Aí o resultado imediato, não é? É uma mudança profunda nas relações de trabalho com desemprego. Vai dar resultado muito lá na frente, mas você perdeu a mão disso daí. Reforma tributária. A hora que você fala de reforma tributária, o cara já fica pensando, vão aumentar o meu imposto, porque o governador não quer pagar mais, não quer perder, o prefeito não quer perder, a União não quer perder, quem vai pagar o pacto? Sou eu, que vou pagar mais imposto. Então, essa agenda dos anos 90, uma agenda velha, precisa dar conta dela, mas ela não pode ser a razão de ser de Estado nenhum, sobretudo depois da pandemia. Não pode ser. Então, eu acho, Helena, que esse tertius, essa alternativa, se quisesse criar um fato novo, tinha que começar criando um fato novo, se renovando no discurso. Né? Compreendendo que não é a eleição de 2018, é a eleição de 2022. E que muita coisa aconteceu nesse período. É outro mundo. Né? E aí fica lá defendendo a agenda do Paulo Guedes, não, porque a agenda do Paulo Guedes... Pô, sabe? Um passo à frente. Né? Um passo à frente. Eu acho que é essa. Bom, é assim que eu vejo. Né? Ok. Zeca, só para dizer... Obrigado, Carlos. Concordo plenamente com você. Não aguento mais campanha de PSDB exatamente com o mesmo programa, com a mesma conversa, com a mesma história. E espero que o pessoal te ouça. Mas não é só o PSDB, né, Helena? De certa forma, o PSDB como todo esse centro que não é fisiológico está atolado na mesma discurseira com o espelho retrovisor. Não, eu falo PSDB porque tem sido o antagonista nas eleições em geral e vem sempre com esse discurso, um discurso chato, um discurso que não leva a lugar nenhum, que traz expectativa, que não traz comoção, não tem paixão. Então, eu acho que a apresentação que o Carlos tem feito, assim, para mim eu já esperava, mas acho que ele está indo assim de uma maneira muito gentil, tirando todas as casquinhas assim que a gente estava encobrindo para nós mesmos, algumas delas. A bem da justiça, que nós ouvimos diferentes visões, Carlos, sobre a reforma do Estado. Começou com a Helena e o Carlos Ari, Armínio, Pércio, André Lara Rezende, depois o representante Ciro, que foi o Marconi, até o Haddad. E uma coisa em comum de todos eles é que ninguém botou na vitrine da loja a macroeconomia como tema central ou o tamanho do Estado como tema central. A verdade é que tem aqui uma inércia um pouco dos agentes políticos em se prenderem a essa pauta. Então, aí tem um ponto que eu acho que você pega pelo lado da análise política, mas especialmente, acho que o Samuel está aqui conosco, o Samuel tem dito isso desde sempre, a macroeconomia, esse negócio de discussão de tamanho de Estado, isso é como um juiz de futebol. Se ele for bom, ninguém nota que ele está em campo. Então, o ponto é a agenda. E dentro do grupo, assim, eu vou agora fazer um desabafo, que tem sido difícil a gente evoluir, a velocidade não está que a gente esperava, mas a razão de ser do grupo hoje é investir numa agenda e colocar à disposição desse amplo espectro aí que a gente está falando. Tá? Mas agenda mesmo, na ponta, que tipo de impacto a gente produz. O representante do Ciro ligou depois da palestra dele para perguntar como é que ele tinha ido. Eu digo, cara, acho que foi mal. Porque quando você fica recuperando aqui um PND entre o Geisel e Dilma,
O Brasil é o 70º, 24º país para se fazer negócio, segundo o ranking do Doing Business da ONU. Fala apenas que você vai colocar o Brasil entre os 50. Já é um puta ganho ao encontro disso que o Fersen está falando. Quer dizer, tira o Estado daquilo que atrapalha o empreendedorismo, sobretudo dos mais modestos. Então, esta agenda ela tem que ser tocada com outro discurso, com outro approach e falando para a maioria, coisa que o Lula nada de braçada e é professor de todos, né? Mas, eu queria... Só uma questão aqui, Fala, pois não. Muito rápido, viu, Zeca? Esses nomes todos que você citou, eu incluiria o Armínio também, né? Porque esses nomes têm feito um ajornamento. Esses caras têm se renovado, né? Verdade. Mas não é ainda um discurso político público. Né? É um discurso e, de novo, rezando missa de corpo presente aqui para nós, né? Tem vários aqui que eram próximos e apoiaram o Luciano. O Luciano Huck foi o único cara que trocou em agenda do país para o futuro. O resto tem uma discussão da arena política em torno dela, é o Congresso, é o orçamento, não sei o que, um idioma que você não vê o Lula falando sobre isso. Então, eu não sei, pessoalmente, eu tenho uma empatia enorme pela linha que você está trazendo aí, Carlos. Pedro Doria, por favor, e depois o Mauro Dorfman. Muito obrigado, Zeca. Carlos, ótimo te rever. Obrigado aí pela presença conosco. Muito bom tempo, hein, Pedro? Pois é. Faz tempo mesmo, Carlos. É engraçado você citar a coisa do Sua Excelência, o Fato Novo. Me lembra muito o que os americanos chamam de da October Surprise. No mês anterior à eleição presidencial, sempre tem uma surpresa que tira o candidato que está na frente de uma posição de conforto. Sempre tem alguma coisa, quer dizer, é quase que institucionalizado na análise política a convicção de que próxima eleição algo acontecerá e poderá mudar tudo. Eu gostei muito também de você ter citado a Hannah Arendt na coisa da banalidade do mal, porque eu acho que a gente está revisitando mesmo vários autores de ciências sociais clássicos. A gente está no meio do paradoxo da tolerância do Popper e você tem toda a razão. A gente chegou ao ponto em que o mal se tornou banal, as pessoas não percebem mais. Parece todo mundo Eichmann preenchendo planilha e não se tocando que tem 600 mil pessoas mortas, que o governo estava negociando vacina vagabunda enquanto estava esnobando a Pfizer e coisas do tipo. É como se isso fosse normal, é como se fosse apenas mais um governo corrupto, apenas mais um governo mais ou menos no Brasil, e não mal, né? Se algo se aproxima do mal, é o que esse governo é. Isso todo, esse preâmbulo feito, Carlos, eu acho que a gente tem um problema de branding. E eu acho que um problema de branding que a gente tem não é novo. Entendeu? O Zeca estava citando o Anthony Giddens. O Anthony Giddens não inventou a terceira via como um insight do bom sociólogo que ele é. Ele inventou a terceira via porque ele precisava dar um nome para o que o Tony Blair representava, para o que o Gerhard Schroeder representava, para o que o Bill Clinton representava, para o que o Fernando Henrique representava. Entendeu? Porque não existia um nome para aquilo. O Macron foi candidato falando que era um candidato de centro radical. Entende? Está todo mundo fugindo do mesmo termo, entendeu? Da mesma expressão, que é social-liberalismo. Está todo mundo fugindo de se definir dessa forma. Por quê? Porque fuderam com o termo liberalismo. Entendeu? Você não pode dizer o que você é. Entendeu? Que é um liberal de verdade, que não é um liberal que é obcecado com macroeconomia e com planilha. Entendeu? Que está entendendo que a sociedade precisa ser livre e que para a liberdade existir você precisa garantir dignidade humana básica para todos os cidadãos. Porque só assim as pessoas são livres mesmo. Só que a gente não tem uma palavra para isso. E o grande drama, me parece, para qualquer candidato é se apresentar
com uma pauta liberal de século XXI, que é verde, fundamentalmente, que está preocupadíssima com a transformação que o digital está impondo no trabalho e que, portanto, vai se precisar fazer... Eu não estou falando que a gente vai ter que fazer um New Deal, mas a gente vai ter que arranjar uma maneira prioritária de distribuir muito dinheiro para muita gente para aguentar essa transição. Dando esses 2 pontos, a gente tem um Estado inteiro para reconstruir numa situação que é o seguinte: a gente vai ter um Congresso pior do que o atual. E eu não estou falando isso como aquele clichê da Nova República. Se você acha que esse Congresso é ruim, espera o próximo vir. Não, não, não. Este Congresso que a gente está vivendo agora é muito diferente de todos os congressos anteriores da Nova República. Porque se a gente tinha, de fato, um centrão e a gente tinha, de fato, um pork barrel forte rolando e, em alguns momentos, até compra direta de voto de parlamentar, ainda existia algum tipo de integridade por parte de MDB e DEM que, cara, não é à toa que o MDB, em momento algum, pactuou com esse governo. Está no DNA deles jogar o jogo do governo do momento. E, no entanto, eles não pactuaram, porque esse governo cruza um determinado limite. O que o PP está fazendo, e a maneira como o PP reinventou o Centrão, vai fazer com que eles elejam uma bancada formidável, que tem métodos novos e que vai operar com o próximo presidente da República, ou com a próxima presidente da República, na base da chantagem. Ter a ilusão de que a gente vai sair aprovando um bando de reforma importante, que exige emendas à Constituição, para deixar o Estado mais enxuto, para sobrar dinheiro, para a gente investir em política social, não vai acontecer no próximo governo. Não importa quem é o próximo presidente, essas reformas não acontecerão. E, no entanto, vai ter que se gastar uma quantidade imensa de dinheiro com política social e com desenvolvimento de ciência por conta da economia verde, por conta da economia digital. A gente tem um déficit de educação gigantesco. O SUS foi adotado pelas pessoas e vai... Enfim, eu poderia continuar aqui seguindo. Meu ponto é, não me parece que a questão seja apenas um fato novo. A questão é, não temos uma marca, não temos uma maneira de contar uma história que explique a imensidão do tamanho do problema que a gente tem, que explique de onde que vai ser tirado esse dinheiro, entendeu? E, no entanto, não há escolha que não fazer um governo com imensa preocupação social e de reconstrução da República Democrática que nós tivemos. Você tem uma pista de como fazer esse rebranding sair? Pedro, eu já sei que você tem que agendar uma gravação daquelas semanais com o Carlos. Está nos planos, está nos planos. Está nos planos. Mas, não, eu já estive ensaiando aqui conosco. Mas eu acho que você faz uma grande ponte na tua digressão, Pedro, jogando essa questão da marca para o próximo perguntador, que é o cara da marca, tá? O Mauro Dorfman, que vai falar logo após vocês nem se conhecem, eu acho. Já dirige, além de ter sido um grande diretor de criação, assim, um dos melhores que eu conheci, assim como o Vitor Kniznik, que está aqui conosco também. O Mauro tem a experiência de dirigir campanhas, inclusive essa, casualmente estão aqui os dois também, do governador Rigoto. Uma vitoriosa, outra não, 50% de aproveitamento, bem melhor que o Filipão, né, Milton? Então, assim, eu passo para o Mauro para, se ele puder fazer essa ginástica, engatar um pouco com o que você acabou de provocar, como é que a gente sai do terreno anódino, sem sal, sem cheiro, e voltar para trás para criar uma marca com energia que possa catalisar esses 60% que estão aí, não estão alinhados com os candidatos que estão na vantagem. Mauro. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês e acho que a exposição até agora foi muito legal mesmo. Tentando colocar um pouco dessa... Eu acho que assim, a gente está tratando, tanto no fórum quanto mesmo aqui, a gente está usando várias lentes para olhar para diferentes momentos, né? A gente está olhando para
futuro governo, a gente está olhando para a agenda da sociedade, a gente está olhando para o momento eleitoral, e tudo isso tem que ser um pouco organizado, eu acho, para a gente ter um papo produtivo, né? Acho que o insight do Carlos de que terceira via remete a terceiro colocado é perfeito, e acho que a gente tem que levar isso a sério, porque o discurso tem poder, né? Tem efeito sério. E agora eu queria me relacionar com essa coisa do fato novo, ou de como se colocar, como que uma alternativa, uma segunda via tem que se colocar nesse momento, né? E a minha reflexão, ou minhas duas reflexões que eu queria oferecer à consideração do Carlos, são as seguintes. Primeiro, eu acho que a gente tem uma parte importante da sociedade para quem a gente fala com naturalidade, que é a elite, e elite no Brasil significa renda familiar de R$10 mil para cima, né? Então não é uma super elite rica, mas eu acho que nessa galera com quem é mais fácil a gente falar, eles já estão mais ou menos organizados, e é para ir mais ou menos tendendo para um lado ou para o outro, para votar, vamos ser mais claros, anti-Bolsonaro ou anti-Lula prioritariamente na próxima eleição. Claramente vai ser uma eleição de rejeição, né? Vai ganhar o menos rejeitado. E aí eu acho o seguinte, o mercado eleitoral que vai estar em disputa de verdade em 22 é o povão. E o povão tem sua própria agenda. E certamente a reforma do Estado, e infelizmente, mesmo essas coisas importantíssimas, centrais, fundamentais, que o Pedro estava elencando agora, como economia verde, como o Brasil potência verde, que eu acho que isso é até uma coisa que pode ressoar melhor, ter mais, chamar mais o orgulho, e eu acho que é uma coisa plausível, né? Dizer, muito melhor a gente cobrar do mundo por ser o pulmão do mundo, por ser uma potência verde, pelos nossos minérios, etc. Acho que é um papo transacional que cola mais do que precisamos proteger a nossa floresta, etc. Mas a minha reflexão é a seguinte, né? Esse povo, essa galera, esse mercado eleitoral disponível, ele vai entrar desesperado em 2022, como ele está desesperado agora, né? Então, eu acho que tem duas agendas aí que a gente precisa, ou que a gente deveria apreciar, que são, primeiro, está todo mundo de saco cheio da tal da polarização, né? Fora os radicais que lucram com isso. Eu não estou falando nem radicais, não, mas assim, as pontas do espectro político que estão gostando, que estão curtindo esse negócio. Ou seja, o lulismo e o bolsonarismo, né? Então, assim, eu acho que não deveria ser um discurso de centro, e sim um discurso acessível para o povão, e aí não adianta, as pessoas votam com a barriga, as pessoas votam com a sua carteira de trabalho, as pessoas votam com as suas carências, né? Especialmente essas pessoas que estão nessa M aí. A gente tem, eu acho, pensando agora nessa lógica do fato novo, né? A gente tem um fato novo, ou talvez uma bandeira que esteja se oferecendo para um discurso que não seja nem Lula nem Bolsonaro, que é o tema da inflação. O povo brasileiro tem muita memória péssima da inflação. E a gente está vivendo um momento de inflação assustadora. Todo mundo sabe que a inflação não é 10%, 12%. Todo mundo sente no bolso que a sua inflação é 30%, 40%, ou seja, talvez eu esteja exagerando, 20%, 25%, patamares lá pré-Sarney, né? Então, eu acho que assim, essa pode ser uma bandeira acessível, fácil de entender, faz parte da cultura nacional. Então, primeiro é essa questão de qual agenda a gente deveria endereçar para 2022, que é o grande obstáculo, né? Sem vencer 2022, não acontece nada. A segunda questão é mais especificamente ainda sobre o fato novo.
que é o seguinte, né? A gente tem uma tradição no Brasil e na América do Sul e na América Latina de entender política como os líderes. A política feita a partir de líderes, caudilhos. O próprio Bolsonaro, e quando o cara sobe ao poder, imediatamente ele cria lá um ismo dele, né? O bolsonarismo, o lulismo, etc. E a gente está aqui discutindo candidatos. Só que parece que a gente não tem, assim, na sala de espera da eleição, um candidato carismático disponível para ser esse cara. Então, a gente tem que, talvez, procurar o fato novo em outra pauta, né? E raras vezes no Brasil a gente teve pautas que foram causas. Fim da inflação, que acabou levando à eleição do Fernando Henrique, diretas já, que levou a todo o processo de redemocratização, Constituição, etc. Então, foram poucos momentos em que a gente teve, sei lá, a legalidade lá em 62. A gente teve momentos em que causas foram maiores do que pessoas, né? Então, a pergunta é a seguinte: nesse momento em que parece que a gente tem uma carência de líderes que estão candidatos, que estão na sala de espera da eleição, será que a gente não deveria buscar uma causa unificadora? Eu sei que parece uma coisa mais abstrata, mas uma causa que fale ao povão, naturalmente, né? Emprego, fim da inflação, e eu acho, sim, que a gente tem que soltar o corpo um pouquinho, ser um pouco menos montado num discurso muito intelectual, ou muito racional, perdão, e ir para uma coisa mais emocional, né? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Mauro. Carlos. Bom, Pedro, Hannah Arendt, né? Eu falei da banalidade do mal, que você recuperou bem, mas é a banalidade do mal e da vergonha. Né? A vergonha que a gente tem passado se tornou banal. O presidente vai à abertura da Assembleia Geral da ONU, faz aquela lambança toda, como é pizza na calçada, a comitiva volta cheia de cara com Covid, vergonhoso, e é mais ou menos o país reage como aquele sujeito que caiu de um prédio de 11 andares, chegou lá embaixo, levantou, limpou a poeira e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, isso é sério. Né? E ninguém, sabe, nenhum desses nomes que querem se colocar como alternativa, enfia o dedo nessa ferida. Né? Eu acho que é um problema de branding, sim, mas veja, Pedro, eu não tenho nenhuma obsessão por essa questão do fato novo, mas seria um fato novo, né, descobrir qual é essa marca. Né? Seria um fato novo a gente conseguir sair fora dessa mesmice que a gente está vivendo há muito tempo. Olha que interessante. Olha a falta de criatividade que a gente tem tido enquanto país, enquanto... Há um tempo atrás se falava de eleição, né? Quem seria o novo Macron? Antes do novo Macron, era quem seria o novo Macri. Né? E agora, quem seria o novo Biden? Agora, quem seria capaz de superar isso tudo? Eu já volto para você, Pedro, mas aí eu quero pegar uma coisa que o Mauro coloca aqui. É o líder ou é a causa? Mauro, o líder é aquele que vocaliza a causa. Não tem líder sem causa. Não tem. Né? Liderança é um assunto que eu tenho estudado, estou dando curso, enfim. Não quero vir com pedantismo acadêmico aqui, mas liderança é um estado de prontidão. Né? Em maio de 1940, o Churchill era tido como um fracassado. Fracassado. Tinha 2 caras do parlamento inglês que defendiam ele, só 2. Mas liderança é um estado de prontidão. Quem é que está nesse estado de prontidão? E aí eu volto para o Pedro. Pedro, o Sérgio Abranches,
nosso amigo, ele tem uma formulação muito interessante, que ele fala o seguinte: nós estamos vivendo uma fase de interregno. Se você quiser chamar de água parada, pode chamar também. É uma enorme de uma transição de um mundo para o outro, entendeu? E a gente, algumas gerações estão perdidas nessa transição, né? Lost in translation. Quer dizer, estão perdidos nessa história toda. Descobrir qual é o futuro, de alguma forma, já é a saída, é começar a sair do interregno, começar a sair dessa transição. E você é um cara que sempre traz essa questão, a agenda verde, né? Uma, certamente, a questão da tecnologia. Veja, o governo federal corta 92%, outra banalidade da vergonha, corta 92% das verbas, da minguante verba do Ministério de Ciência e Tecnologia. A sociedade não dá um pio. Entendeu? Fico esperando que o ministro, o astronauta, fale alguma coisa. Não vai falar. Ou vai falar, não tem. Então, quem é que está de prontidão e é capaz de vocalizar todas essas questões, de ter uma agenda que saia da mesmice? E eu concordo com você com relação a outras coisas mais, né? Por exemplo, a coisa o PP está mudando essa face do Congresso Nacional, porque uma coisa é o seguinte: é o fisiologismo que a gente conhece e a gente sabe muito bem que faz parte em qualquer lugar do mundo, não é? É um lubrificante. Uma coisa é o lubrificante, outra coisa é o que a gente tem vivido, e eu quero dizer, desde o Temer para cá, que é o hiperfisiologismo. É o hiperfisiologismo, é muito mais do que o fisiologismo. Se perdeu, sabe? Não é só vergonha, é de uma descaratez, né? Então, veja, a gente está numa situação que ninguém está vocalizando isso. O Lula não vai fazer isso. Não vai fazer isso, até porque ele vai fazer aliança com esses caras lá na frente. O Kassab está tentando reorganizar o centro ao seu modo, né? Mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai apontar essas questões? Liderança é um estado de prontidão. Quem é que está pronto para isso? Né? Não tem. Né? Porque tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte: uma coisa é uma derrota eleitoral, que pode acontecer. Outra coisa é uma derrota política. Né? Esse grupo chamado, autodenominado, não sei, de terceira via, ele está se preparando para uma outra derrota política. Então, precisa ter postura, precisa ter visão política e ir para a disputa. Se vai ganhar ou não vai ganhar a eleição é outra história, mas vai para a disputa, demarca um campo muito claro e, se for, na pior das hipóteses, constrói para 2026. Né? Mas vai com uma postura clara. Vou fazer uma regressão aqui. A questão da Câmara e desse fisiologismo é tão forte que o Lula, eu falei isso na minha fala, o Lula, Pedro, ele está trocando governo estadual, Senado, por bancada, porque ele sabe que vai precisar de bancada, entendeu? Porque senão vai ficar na mão do PP, vai ficar na mão do MDB, vai ficar na mão desses caras todos. Então, é uma outra questão que a sociedade precisa conversar. Então, o fato novo, não nos percamos aqui pela frase. O fato novo seria a vocalização disso tudo. Alguém capaz de vocalizar isso tudo. Né? De uma forma popular, capaz de falar com o povo, como diz o Mauro, né? Capaz de se comunicar. Agora, só tem uma questão aí, Mauro. Eu tenho uma concordância com quase tudo que você falou, mas a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa quando a gente fala de polarização. No contexto dessa ideia de polarização, se estabelece uma simetria entre Lula e Bolsonaro. E não é. Olha que interessante a frase do Pedro Passos,
na semana passada. Ele fala o inaceitável Jair Bolsonaro e o indesejável Lula. Tem uma diferença muito grande aqui, né, de natureza. Né? Então, é um erro para quem quer se colocar como alternativa, achar que se coloca como alternativa batendo dos dois lados, criando frentes simultâneas de conflito. Né? Pô, onde está a maior fragilidade? No bolsonarismo. Porque o antibolsonarismo é gigante hoje no Brasil. Vai para cima do Bolsonaro. Não tem mais Bolsonaro, não tem antibolsonarismo. Aí resta o petismo e o antipetismo. Aí é outro jogo. Mas não tem tática. Não tem visão estratégica. Por quê? Porque não tem unidade. Porque não tem unidade, não tem Estado maior, não tem uma inteligência. Isso é um grande problema, é terrível. Perdão, é isso. Obrigado, Carlos. Bom, vou tentar manter o nosso horário, vou passar direto então para o Márcio Fortes e depois para o Milton Selim. Obrigado, Zeca, e muito obrigado, Carlos Melo, por nos ter brindado com essa aula. Não é só uma aula acadêmica, é uma aula de vida. E gostei muito dessa sua última intervenção, Carlos, e essa é a minha efetiva pergunta. Não lhe parece, efetivamente, que o fato novo será a existência de um único candidato que consiga verbalizar e transmitir a ideia que a maioria dos eleitores hoje tem? Esse é o fato novo. Como conseguir esse fato novo é o nosso problema hoje. Quem são as lideranças políticas brasileiras que vão se trancar numa sala lá pelo mês de abril, jogar a chave fora e sair com um nome só, como se fosse um concílio, não é? Quer dizer, é isso que nós esperamos das lideranças políticas. As do MDB, do ACM Neto, do Bruno Araújo, do Fernando Henrique Cardoso, do Kassab, de todos, é que abram mão das vaidades para gerar o fato novo. Lhe parece que isso seja razoável? Quer dizer, o fato novo que nós queremos é a existência de um único candidato bom. Esquece o Ciro Gomes, deixa o Ciro lá para tirar voto do Lula. Tem sua utilidade. Outro dia eu falei isso e a Helena brigou comigo numa outra reunião. Não é? O Ciro é útil, porque ele impede que o Lula ganhe no primeiro turno. Mas, enfim, a minha pergunta era essa. Não lhe parece que o fato novo é esse? Pronto. Obrigado, Márcio. Muito bom. Milton, e depois eu vou encerrar nessas perguntas, vamos fechar com o Mauro Dutra. Vamos fazer os três, então, agora. Milton, microfone, por favor. Não está funcionando? Agora deu. Ah, tá. Não, o meu, na verdade, eu que sugeri trazer e convidar o Carlos Melo, meu colega de INSPER e querido amigo, e eu não assisti à intervenção, mas conversei com o Melo sobre a questão do fato novo, de sua excelência, o fato novo, que acaba definindo, no curto prazo, várias das alternativas políticas na história, não só do Brasil, mas do Brasil a gente claramente pode identificar facadas, né? Vou dizer, a decisão que levou Sarney a ser presidente da República, são tantos fatos absolutamente fora de qualquer contexto de análise racional e que acabaram definindo a nossa história e definem a nossa história. Então, evidentemente que o artigo do Melo mostra isso com clareza e mostra que fato novo de Bolsonaro não sai, né? Não tem espaço para que possa sair, só pior para ele, né? E que então sobra esse lado, como o Márcio mesmo mostrou, a possibilidade de que aqui surja um fato novo. Mas a minha pergunta, Melo, é em outro sentido, porque na política você pode olhar muito com uma lente, o curtíssimo prazo, ou de helicóptero, né, uma visão muito mais ampla. E talvez tenha que, às vezes, sair um pouco para uma visão mais ampla para entender o que está acontecendo. Você citou o Sérgio Abranches, quando ele fala na fase de interregno, ou um espaço entre um velho que não está morto e um novo que não está pronto. E esse espaço, esse interregno, pode explicar por que muitas vezes se busca, né, numa visão reacionária, um passado que às vezes não existiu, né, uma fantasia sobre um passado,
porque eu não sei qual é o futuro, então eu fantasio o passado e quero voltar, ou então propostas que não elas são protetivas, quer dizer, as pessoas se protegem para poder enfrentar o que não conhecem. E isso a gente está vivendo claramente aqui. Na medida em que os políticos são hoje os donos do dinheiro que vai financiar as próximas eleições, eles são os donos exclusivos desse dinheiro, os partidos políticos têm uma importância brutal, porque são esses partidos políticos, através de suas bancadas e das suas direções, que fará a direção através de regras que não são absolutas, elas têm um espaço de manobra que será exercido. Muito bem, se você olha a sociedade como tem, hoje eu tive a oportunidade de participar de um encontro com o nosso colega aqui do Derrubando Muros, o Silvio Meira, falando sobre a sociedade que vem, quer dizer, você está vivendo, e eu já conversei isso com o Melo algumas vezes, e nós dois concordamos, você está vivendo uma mudança de época, uma mudança de era. A grande infraestrutura, que era uma estrutura, infraestrutura física, que os estados eram responsáveis, deram lugar a uma infraestrutura hoje que é a combinação de físico com digital e com biológico. É uma outra infraestrutura. A sociedade, e lá atrás o Manuel Casals leu isso em 96, e como ele era amigo de Fernando Henrique trouxe ele aqui, ele conversou conosco, e falava essas coisas, a gente achou que era maluquice, falou, a sociedade não vai mais se organizar de maneira hierárquica, vai se organizar através de redes. E, através de redes, ela se organiza de uma maneira diversa. Bom, nós já estamos organizados através de redes. O Vitor Kniznik e o Mauro Dorfman nos deram uma aula mostrando como é que essas redes já funcionam, existem, e nós agora estamos vivendo isso também. Nós aqui não temos identidade no conjunto dos entendimentos sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre questões de gênero, racial, etc. Não temos, mas nós temos muitas identidades, muitas, e algumas divergências. E a gente consegue conviver. Isso é uma sociedade em rede. Lá no Livres, a Helena se dá com um pessoal que alguns não estão aqui. Eu tenho um outro lugar que eu me dou com algumas pessoas que também não estão aqui, porque a sociedade é um pouco assim. Mas os partidos não. Os partidos não são por uma sociedade de rede. Os partidos são para partes, ou para classes, se seguir o que o Lenin escreveu sobre os partidos. Os partidos são do velho. O novo não está pronto. Melo, como é que vai ser a política num mundo organizado em rede? Maravilhosa pergunta, Milton. Só que não precisa convidar o Melo para vir a semana que vem. Não, isso é um merchandising do INSPER. Assistam os cursos do Melo. Claro. Bom, Mauro Dutra, por favor. Só para fechar com o Mauro Dutra. Mauro, você está aí? Não estou te vendo aqui. Estou aqui. Então tá bom. Vamos lá. Bom, excelente tudo que foi colocado até agora. E eu queria perguntar ao Carlos Melo, tem uma mudança significativa que houve, que foi o fim das coligações, e que vai obrigar os partidos, vários deles, a se fundirem. Por exemplo, aqui em Brasília, em todos os locais em que o número de deputados é pequeno, que são 8, pelas contas que se tem aqui, só 3 partidos vão conseguir eleger deputados, se não houver uma fusão de partidos. Mas, de qualquer forma, é um número muito pequeno. Na última eleição aqui, os 8 deputados, era um de cada partido. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: até abril, deve haver uma corrida desses partidos se fundindo, esses partidos pequenos se fundindo, médios se fundindo, como já a leitura que foi feita aí do PSL e do DEM já indica isso. A pergunta que eu tenho é, isso pode ser um fato novo, ou como é que esse fato vai afetar, ou pode afetar, a eleição presidencial? Obrigado, Mauro. Carlos. Bom, o Márcio, de um modo ou de outro, você faz uma pergunta clássica: o que fazer? Tem um filme que eu gosto muito,
gosto muito do Tarantino, e tem um filme em particular que eu gosto, que é o Pulp Fiction, que muita gente aqui talvez tenha assistido. Tem um acidente lá, 2 trapalhões acabam matando um sujeito e não sabem o que fazer com o corpo. E aí, desesperados, chamam o especialista, né? O Harvey Keitel no filme. E o sujeito chega e fala assim, tira o corpo, né, do carro, lava o carro, limpa ali, tal. Agora coloca o corpo num saco, né, joga o corpo no rio, volta para casa, toma um banho, queima as roupas. Depois que eles fizeram tudo isso, aí perguntar para o cara, e agora? Assim, só isso. Ele deu respostas óbvias. Né? Ele é um profissional porque ele tinha respostas óbvias. Eu não sei exatamente o que fazer de novo, mas vou usar um clichê aqui, me desculpem, né? A primeira providência para sair do buraco é parar de cavar. Né? Parar de cavar é a primeira providência para sair do buraco. Eu acho que deixar de cometer esses erros, né? Essa agenda limitada e de mesmice. Eu acho que tem que olhar para outras coisas. Por quê? Aí eu vou partir para o Milton para tentar voltar a você aqui, mas pessoal, a gente está vivendo uma revolução. Né? O problema das revoluções é que a gente não percebe, né? Só percebe depois de muito tempo que aquilo foi uma revolução, mas estamos vivendo uma revolução. Então, outro filme que eu não me canso de citar, Um Dia de Fúria, é lá dos anos 90, aquele sujeito foi atropelado pela mudança, pela transformação. Aquele sujeito lá, o nome do personagem de Michael Douglas é Bill Foster. Se o Bill Foster não tivesse morrido no final do filme, 25 anos depois ele teria votado no Trump. Tá? Por quê? Porque esse sujeito ele foi atropelado pela transformação e ficou abandonado, absolutamente abandonado. As instituições não se anteciparam. Né? Pelo contrário, o discurso da economia que vinha é aquela que esse negócio de sociedade não existe, que existem os indivíduos das suas famílias, tal. A frase da Margaret Thatcher, que foi uma frase absolutamente improdutiva, para dizer o mínimo, né? Porque era necessário você criar algum tipo de proteção, esses caras foram atropelados, o que sobrou disso foi o ressentimento, né? O ressentimento com o Estado, com as instituições, né? E com a política. E quem paga o pato da falha das instituições, do Estado e da política? A democracia. A democracia que vai pagar o pato. A democracia é vítima da inação das instituições, dos políticos, da política. A democracia é vítima desse processo todo. Né? E os partidos políticos também. Não porque eles sejam bons, não se trata disso. Porque eles também fazem parte de um mundo passado, de outra coisa. Eu não sei do que a gente vai chamar partido político. Eu acho, Milton, que a gente vai continuar chamando partido político de partido político. Mas eles têm que mudar. Né? Tem que ter outras conexões, né? Importantes. Aí eu entro na questão do Mauro. Essa transformação, a gente comete um erro no Brasil de imaginar que as reformas elas precisam ser abruptas, elas precisam ser totais. Né? Eu acompanho a política já há algum tempo, e eu me lembro do professor Malan, lá no governo Fernando Henrique, ensinando todo mundo que as reformas são incrementais. Né? Ao longo de muito tempo, pequenas mudanças fazem uma grande reforma. Né? Eu acho que o fim das coligações, que foi de 2017, a reforma de 2017, vai levando primeiro a esse processo de fusão dos partidos, essa corrida dos partidos de se fundirem, porque senão não vão sobreviver, e com a fusão você terá disputas, porque vão ser grupos distintos. Né? Se antes quem mandava no DEM era o ACM Neto, por exemplo, não estou dizendo que seja, mas... Né? Agora ele tem um partido junto com aqueles caras do PSL, e vai ter disputa. A hora que se fundir o PCdoB com
sei lá, com o PSB, vai ter disputa, e os partidos terão vida. E os partidos terão a necessidade de reflexão para disputar a política. Porque hoje não existe. Hoje, esses 30 e poucos partidos, eles se cristalizaram, sentados em cima de duas coisas terríveis: o fundo partidário, que deixa todas as fundações numa baita de uma boa vida, ou pelo menos a maioria delas, e o voto obrigatório. Porque o voto obrigatório ele tem uma questão muito simples. Você tem um mercado garantido. Você não precisa ir atrás do voto. Né? O sujeito tem que votar. Como ele não sabe em quem votar, ele vota no primeiro poste que aparecer para ele ali, ou não vota. E aí você também tem uma forma de definição. Então, essas mudanças elas vão se dando aos poucos, para dar conta desse processo de revolução que a gente está vivendo. O grande problema do Brasil é demorar muito para começar, porque vai ficar sempre anacrônico, sempre atrasado. Né? Então, alguém precisava vocalizar essa sociedade nova que eu ouço há alguns anos o Pedro Doria falar a respeito. Entendeu? Ouvindo no rádio, em vários lugares. Quem vocaliza isso? Não pode ser só o jornalista. Né? Foi o líder que está de prontidão, que percebeu que aí há uma causa, né, para ser verbalizada. Né? É esse o jogo que a gente vai ver. Se isso surgir, nós teremos um fato novo. Se não surgir, nós não teremos um fato novo. E vamos empurrar essa história toda com a barriga para mais uma crise. Eu acho que o quadro Lula e Bolsonaro, eu acho que Lula e Bolsonaro, sem uma concertação, Bolsonaro não tem concertação, mas sem uma concertação, Lula e Bolsonaro não concluem mandato. Bolsonaro, em condições democráticas, ele não chega a 2026. Né? E o Lula pode de alguma forma despertar toda aquela antipatia, todo aquele ressentimento que se tinha com o PT em 2018. Então, ou tem uma concertação, ou a gente tem um candidato novo, diferente, que é um fato novo, ou tem uma negociação com Lula, ou senão a gente tem uma crise marcada para 2023. Entendeu? A gente não sai de onde a gente está. A gente continua nessa situação. Não é todo mundo que pode morar em Lisboa. Né? Eu vou tentar, mas é essa situação que vai ficar. Eu quero fazer uma declaração antecipada aqui antes do fim, porque eu acho que é a melhor conversa política que a gente teve até agora, em 1 ano e meio. Graças a você, Carlos, mas eu não vou dar todos os créditos para você, não. A temática, a abordagem, a abertura, o torcedor ficou fora e a gente está conversando sobre a realidade as is. Assim, isso me toca assim, pessoalmente, me motiva muito. Bom, eu queria só fazer 2 registros, Carlos. Eu acho que essa frase, eu não sei se é sua, eu queria dar o crédito, porque eu acho que ela vai ser muito repetida. A liderança é um estado de prontidão. Essa frase ela é uma frase comum. Ok. Mas ela tem uma característica. Quando você falou nisso, eu pensei logo no Tasso Gereissati. Porque várias coisas que você falou, o Tasso tem falado em grupos menores ou maiores aqui. E uma delas foi essa decomposição do Congresso, que virou uma grande agência com um orçamento paralelo, 15 bilhões para negociar. Como prática, não tem mais o colégio de líderes que toma decisões nas questões de interesse nacional. E a outra coisa é esses 2 elementos que você trouxe aqui, voto obrigatório, mais o cartório do financiamento público dos partidos. Quer dizer, ele aquilo que já era parte, como o Milton trouxe, que era desconectado da sociedade em redes, virou uma excrescência cristalizada no ar.
Então, a gente às vezes trata partido como se fosse assim, a gente naturaliza aquilo que não é mais natural. Hoje a gente, exatamente, hoje a gente se organiza de outras formas. Está aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui. Tem alguma coisa mais política do que nós estamos fazendo aqui? Enfim, então eu me senti muito tocado por essa conversa, queria te fazer esse depoimento. Assim. E a outra coisa para fazer também justiça, um fundador junto com o Milton, comigo, dos que estamos aqui do Derrubando Muros, que é o João Carlos Brum Torres. O João, desde o início, falava isso. Quando a gente falava muito na oposição ao Bolsonaro, na rejeição ao Bolsonaro, ele dizia assim, mas é pouco. Nós não é só, não se junta, não se magnetiza uma sociedade em anomia, como é a nossa situação, só com uma bandeira contra alguma coisa. Esse é o ponto de partida, mas o ponto de chegada tem que ser alguma coisa que remeta à esperança. E aí é interessante, você trouxe os filmes, e o João também trouxe, só que ele trouxe o Joker. E ele ficou muito sensibilizado, escreveu um artigo assim, comovente sobre o filme, e lá pelas tantas ele fez também a frase, quer dizer, não é uma era de mudanças, é uma mudança de eras, aquele filme expressa isso. E quem não entender isso não está entendendo onde a gente está vivendo agora. Então, assim, era assim, muito... Estou tentando justificar por que eu me senti tão tocado, eu não sou tão emocionalista assim, né? Bom, acho que o Marcos Pestana não viu, a gente já tinha encerrado as questões, mas nós vamos abrir um precedente, porque acho que vale a pena. E a Helena me mandou uma mensagem que eu pedi para ela falar publicamente aqui, e aí a gente encerra. Pode ser, Carlos? Com a tua tolerância, pode, a gente vai furar uns minutinhos só a barreira do tempo. Vai ser muito bom ouvir o Marcos. Ô, Carlos, obrigado, Zeca. Desculpa furar a regra aí. Carlos, prazer te rever, ótima a sua reflexão. A última vez foi no âmbito da RAPS ainda, antes da pandemia, prazer te rever. 4 informações rapidinho. A terceira via foi invenção da imprensa, e o outro nome, centro, também é péssimo, porque mistura com centrão. Não há batizado, porque há uma negociação em processo, em construção, e que vai ter lugar em dezembro, janeiro e fevereiro. Se o filho nascer, vai ter nome, mas esse nome, terceira via, que eu concordo plenamente, que é muito ruim, foi dado pela imprensa, e não tem nada a ver com Blair e com a terceira via inglesa. Fato novo, relevante, nós tivemos 2, em 2014 e 2018, o acidente do Eduardo Campos, que, ao meu ver, seria presidente da República, na eleição de 14, e teve aquele acontecimento trágico, e a facada. Agora, tem fatos novos. A prévia do PSDB é um fato novo, inédito, inovador, e que está mexendo com o partido. A fusão do PSL com o Democrata é um fato novo, mas não a ponto de mexer com a opinião pública. Sobre o que a Helena falou e você confirmou, tem um amigo seu, o Rubem Barbosa, grande cientista político, que fala que superávit primário não dá uma passeata, não mobiliza ninguém. Então, é óbvio, mas eu queria... nós promovemos um seminário, Cidadania, o DEM, MDB e PSDB, foram 9 mesas redondas temáticas, que foram vários insights interessantes, que mostram que no meio ambiente, na política externa, na economia, na saúde, tem um campo de ideias sólido entre os dois extremos. Ela não é uma idiosincrasia pessoal com Lula, com Bolsonaro, com Ciro, não é um desejo, não é uma firula, é uma necessidade histórica e que tem fundamento. Tem que burilar isso aí. E registrar também que as federações partidárias foram aprovadas. Então, vai acomodar um pouco esse processo de fusão, que seria natural, mas algumas federações serão construídas. Tem que se comportar os partidos federados por 4 anos como se partido fosse, inclusive verticalizado nas municipais. Mas deve ocorrer. As 2 perguntas que eu teria, Carlos, primeiro o seguinte, a gente fica procurando um programa, ideias, projetos, e isso na campanha, dada o populismo, a demagogia, está muito desmoralizado. Qual o espaço que você vê para sentimentos, valores? Por exemplo, diálogo, paz, tranquilidade,
humanidade. Nosso presidente é um idiota desumano, os comentários na pandemia. Então, qual o espaço, não propriamente para projetos, programas, mas para um sentimento que galvanize a sociedade? E a segunda pergunta é qual piso que você trabalha? Assim, se não houver nenhum fato novo relevante, eu acho que o Lula parte de um piso de 35 e o Bolsonaro de 20. O Ciro de 5. Então, nós temos 40% de disponibilidade. Se dividirmos nesse polo, esse campo democrático, eu prefiro muito, o Roberto Freire propôs polo democrático, alternativa democrática, muito melhor que centro e que terceira via. Mas, se tiver Moro, Rodrigo Pacheco, Mandetta, Dória ou Eduardo Leite e Ciro, o segundo turno é facilmente dedutível. Então, essas duas questões que eu queria te ouvir, sobre como os sentimentos, não ideias, não projetos, como terminar, combater a inflação, como fazer reforma tributária, mas valores e sentimentos, e a questão, como é que você trabalha com os pisos, considerando que uma franja pequena dos dois pode se deslocar para um candidato viável de centro, que vota por contraposição. Obrigado. Não, obrigado. Helena, por favor. Na realidade, obrigado por ter me dado essa chance, fazer uma apanhada. Assim, quando o Carlos fala muito das reformas, que são incrementais, e que reformas não têm apelo, de fato, a reforma não pode ser base de um programa de governo. A reforma é um entorno. Então, assim, o Milton estava lá, eu também estava, mas o governo Fernando Henrique, ele conseguiu fazer as reformas porque ele tinha uma ideia-força, né? O real dava essa ideia-força para ele. A inflação era uma coisa que o povo se uniu quando viu a possibilidade que a URV, você vê que a URV foi adotada muito antes que a equipe econômica podia imaginar que fosse adotada. Em 3 meses, a gente passou para a estabilidade da moeda. E não acho que foi tão incremental. Fernando Henrique, em 95, fez pelo menos 6 emendas constitucionais que permitiram a privatização caminhar no Brasil, mas tinha sido essa ideia-força. O Lula tinha a Bolsa Família. O Lula até começou com a reforma da Previdência, o Lula acabou com o tabelamento de juros na Constituição Federal. Ele fez coisas porque ele tinha a ideia do social. Tá? E eu espero que a gente chegue lá. O que eu queria comentar é que eu não acho nem que a gente tem a questão fiscal, nesse sentido, ela não é nem tão relevante, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. O que é relevante é o que o Pedro falou e que o Carlos falou. Que congresso é esse que vai colocar as prioridades da sociedade no orçamento, né? Então, a discussão do teto de gasto, que muitas vezes vai para o tom fiscalista, ele, na realidade, é uma discussão muito mais de economia política, né? De forçar a sociedade a fazer as suas escolhas, do que a sua questão fiscal. Então, o que eu queria, assim, a gente chegar, né? Talvez aqui em algum momento, é imaginar, assim, que ideia-força é essa que a gente vai conseguir passar para o candidato do polo democrático. E a ideia-força sem liderança também não controla congresso nenhum que vier, ainda que o congresso seja bom, você não controla. E vocês sabem aqui, tenho verdadeiro horror ao Luiz Inácio Lula da Silva, muito mais por questões éticas do que econômicas. Eu não tenho medo do Lula na economia. Né? Ele é esperto, ele quer ficar para a história, ele quer ser o Mandela, ele está botando a Dilma debaixo, throwing under the bus, que é para mostrar essa coisa que foi feita aqui, eu não vou fazer. O meu problema com o Lula é a questão ética do Lula. Assim, eu continuo, e a gente aqui, provocar o Carlos, assim, a gente tem que buscar algo novo. E se tivesse que ter uma ideia-força, qual seria essa ideia-força? Que já foi combate à inflação, que já foi o Bolsa Família. O que é isso que a gente pode, se fosse um marqueteiro, o que a gente podia fazer?
Difícil, hein? Vamos por partes. Esse é de 1 bilhão, não é de 1 milhão. Pois é. Ô Marcos, olha, quem faz conta aí, entende dessa movimentação dos partidos, aponta que até o final da década nós devemos chegar a 8 ou 9 partidos, o que é bastante razoável e promissor. Entendeu? Se esse fim das coligações continuar existindo e promovendo essas fusões. É muito importante isso, porque o custo de negociação entre o Executivo e o Legislativo hoje, ele é brutal, ele é infernal, com 30 e poucos partidos. Né? E um problema, né? Se os líderes ainda fossem líderes, né? Os líderes partidários de fato liderassem, mas eles são representantes. Né? Então, você tem que negociar com 513. Então, ter unidade, novos conjuntos partidários mais coesos e com capacidade de representação, inclusive das bancadas, é fundamental, concordo com você. Você fez as contas aqui. Eu acho bastante razoável, Lula 35, o Jair Bolsonaro 20. O Mauro Paulino ele fez alguns exercícios, ele aponta que o bolsonarismo raiz mesmo, que não sai de jeito nenhum, é em torno de 12, 13. Não é? Mas eu acho razoável 20, porque vai por aí os 5. Então, você falou que vota 40. Sobram 40%. Tá bom. Vamos lá. Tira a abstenção, que é grande. Né? Branco, nulo, enfim. E aí tem um problema, né? Eu não sei aí em Minas como é que se consolidou o universo futebolístico, né? Mas aqui em São Paulo tinha um time que era a Portuguesa de Desportos, né? A Portuguesa, a Luzinha era o segundo time de todo mundo, né? O sujeito torcia para o Corinthians, torcia para a Lusa, só não torcia para a Lusa quando enfrentava o Corinthians. Quando enfrentava Palmeiras, Santos, São Paulo, então sempre torcia para a Lusa, e o palmeirense era assim, o São Paulino era assim, o Santista era assim. Então, a Lusa, ela, de alguma forma, ela coesionava todas as torcidas. Né? O diabo, aí, desses 40%, é que não tem uma Lusa. Entendeu? O sujeito é Dória, não é? Mas, se não for o Dória, quem é? Pronto. Você vai pegar esse pequeno capital político do Dória e ele vai se pulverizar. Né? Você vai pegar o Moro, né? Você vai se pulverizar. Porque não tem um segundo ótimo. Né? Esse é um problema. Então, não dá para agir com essa... sobra 40, né? O Tasso, que eu respeito muito, e o Paulo Artung, que é um amigo, eles, há um tempo atrás, vinham com aquela ideia, né, que se abre uma grande avenida, né, para o centro, para uma alternativa, tal. Bom, se a avenida não tem nome, cara, se a avenida não tem sentido, se ela não sabe de onde ela parte, não sabe onde ela vai chegar, né? Você pode ter certeza, essas margens vão se estreitando. Né? O mato vai comendo o asfalto, cara. Daqui a pouco essa avenida desapareceu. Porque é necessário ter uma ideia-força. E a avaliação que a Helena faz, tanto do Fernando Henrique como do Lula, é absolutamente correta. Eu concordo assim embaixo. Né? Mas, veja, hoje, com a perspectiva histórica, a gente fala, o Fernando Henrique fez coisas muito importantes. Olha, o Lula, com todos os seus problemas, teve coisas muito importantes. Né? Na ocasião, a gente falava, não, uma grande reforma, a reforma política, a mãe de todas as reformas, a reforma tributária e tal, não vem, ficávamos chateados com isso, mas olhando, né, retrospectivamente, você vê que foram feitas algumas coisas, e o próximo governo vai ter que ser assim também. Olha que interessante, todos os presidentes da República, da redemocratização para cá,
tiveram uma ideia-força. O Sarney foi a redemocratização. Bem ou mal, o Sarney entregou. O Collor, do jeito dele, o Collor tinha ali a coisa da modernização. As carroças, o automóvel brasileiro era uma carroça, sofreu impeachment, mas tinha. Né? O Itamar, num determinado momento, encontrou, né, que era a coisa da estabilidade, né, que virou o plano real, e o Fernando Henrique, a estabilidade foi a ideia-força. Isso tudo permitiu ao Lula dar um passo adiante, né, favorecido também pelas circunstâncias, evidentemente, mas essa construção de 85, né, até 2002, permitiu ao Lula dar um passo adiante, que é a coisa do combate à fome, primeiro, depois a desigualdade, etc., e teve uma ideia-força, e chegou lá. Olha, a Dilma e o Bolsonaro não têm. A Dilma ela veio com aquela coisa meio estranha, chamada nova matriz econômica, que um tanto esdrúxula, mas qual era a grande ideia da Dilma? Eu escrevi um artigo na revista do Rubens Barbosa em 2011, e a Dilma estava no auge da sua aprovação, enfim, governo novo, e eu dizia o seguinte: ela não tem a dimensão do desafio histórico. Ela não tem. Em 2011 eu escrevi isso, e ainda diz o seguinte: a vantagem do pessimista é que vale a pena estar errado. Então, tomara que eu esteja errado. Mas ela não tem a percepção do desafio histórico. O que você está chamando de ideia-força, eu acho que aqui, uma pequena negociação, eu e você, a gente pode começar a chamar de qual é o desafio histórico. Qual é o desafio histórico desse próximo presidente? E aí tem a questão mesmo do salto, né, né, para frente, para o futuro. E olha, Marcos, tem tantas questões aqui para você falar racionalmente e com o coração. Né? Pô, uma pandemia com 600 mil mortos, se isso não tocar o coração das pessoas, pô, o Jornal Nacional faz uma matéria de 2, 3 minutos, pegando lá o sujeito falando da mãe que morreu, etc. Pô, me corrói por dentro, me rasga por dentro. É verdade que eu choro com um shampoo Johnson, mas de qualquer modo, aquilo me afeta, aquilo me toca. 600 mil mortes, sem ser hipócrita. Sem ser hipócrita, foram 600 mil pessoas que morreram. A miséria que se estabeleceu. Então, veja, a morte, a miséria e a vergonha. A vergonha. Pô, se a vergonha não toca o sentimento da pessoa, o presidente e o seu grupo são vergonhosos. Né? Damares é vergonhosa. Paulo Guedes é vergonhoso. Não vou chover no molhado aqui. Não vou pregar para convertidos. A nossa questão aqui é que existe, sim, ideias que podem ser exploradas politicamente, mas, sobretudo, porque elas são verdadeiras, porque elas são reais, elas não são forjadas, porque as pessoas morreram mesmo, porque nós passamos vergonha mesmo, porque a miséria se estabeleceu. Pô, gente, aquela história do veto ao absorvente higiênico, pô, aquilo é a total falta de sensibilidade. Se não tiver um candidato político que consiga tirar saldo desse tipo de coisa, tem que ir para casa mesmo. O Lula não fez isso porque, como eu disse aqui, não interessa para ele fazer nesse momento, ele está jogando parado. Aliás, por mais que ele negue, claro que para ele é interessante o Bolsonaro ficar até o final. Claro. Claro que é. Então, ele não fez isso, mas alguém precisa fazer. Eu não vejo os candidatos desse campo trabalharem com esses elementos, entendeu? Não vejo alguém se colocando como mais querido, como a Lusa, entendeu? Que possa, de alguma forma, ser o segundo ótimo de todos os outros. Não vejo ninguém fazendo isso nesse momento. Mas
né? Para encerrar como nós começamos, né? É a surpresa de, como disse o Pedro, a surpresa de outubro, né? O fato novo, né? Que sempre aparece. Vamos ver se aparece. E talvez a revelação de alguém assim fosse o fato novo. É isso aí. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito bom mesmo, Carlos. Assim, todo mundo tem a sua lusa, né? É o Ameriquinha no Rio, é o América em Minas, é o Cruzeirinho em Porto Alegre. E a gente, esse é o espaço de sensibilização aí que a gente, contando também com a sorte, né? Porque tem elemento randômico aí. Carlos, muito obrigado. Queria, assim, também te colocar o grupo à disposição. Acho que você trouxe uma enorme contribuição. Eu acho que, se de alguma forma te ocorrer qualquer outro tipo de iniciativa, a gente está mais do que aberto para uma pessoa como você. Em princípio, aceita qualquer coisa que nos sugira para a gente produzir juntos, tá bom? Eu diria para vocês que seria muito interessante, se vocês já não fizeram, chame o Sérgio Abranches para uma conversa. Claro, Sérgio é amigo dileto de vários, o Pedro esteve com ele recentemente. Você convida, Pedro? Seria ótimo. Bom, gente, também queria agradecer a vocês. Posso convidar, claro. Tá, obrigado, Pedro. Eu queria pedir desculpa aí, furamos o tempo mais uma vez, eu entrei com a disposição férrea de garantir o teto do horário, não furei mais uma vez. Mas obrigado, valeu. gente. Valeu. Obrigado, Carlos, obrigado a todos. Tchau, boa gente, noite. obrigado. Tchau, boa noite. Até a próxima. Até.